A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e minhas amadas irmãs que me escutam nesse momento, quem vos cumprimenta aqui mais uma vez é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam. Irmãos, desta vez eu vou estar aqui com a participação da nossa irmã Nayara e do nosso irmão Ezequiel Nunes, o diácono Ezequiel Nunes. Nós vamos estar falando sobre a conduta de um verdadeiro cristão. Amém? Louvado seja Deus, aleluia, que você possa ser edificado, fortalecido através das palavras que serão divinamente inspiradas pelo Espírito Santo de Deus para encher o seu coração, que vai estar entrando aí no seu lar, na sua casa, através das ondas dessa transmissão. Amém? Então vamos ouvir a saudação dos nossos irmãos, a paz do Senhor Jesus, irmã Nayara, a paz do Senhor Jesus, irmão diácono Ezequiel. A paz do Senhor Jesus, irmã Miriam, Deus abençoe. Paz Senhor a todos meus irmãos e minhas irmãs, que estarão ouvindo. Glória a Deus, essa live, que vai ser uma bênção. Vou dar para meu esposo aqui saudar os irmãos. A paz do Senhor, irmã Miriam, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos ouvintes, toda a igreja pentecostal do Filho de Deus que estão ouvindo essa live. Que essa live venha ser edificante para a vossa vida, amém? Creio que Deus vai falar muito com os irmãos aí, amém? Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos, glória a Deus, verdade. Creio que Deus vai estar tocando, profundamente no coração de cada um. Até porque nós vemos, que há uma extrema necessidade de alertar o povo, de alertar as almas. Porque a gente vê que o inimigo ele tem lutado, de todas as formas, de todas as maneiras, para confundir a mente das pessoas, Pessoas que acham que para ser cristão basta levantar a mão, aceitar Jesus e, não tem mudança, A mesma vida, a mesma rotina, se eu vou na igreja no domingo, se eu vou na igreja quando der, não precisa de ter mudança, depois com o tempo, aos poucos, Deus vai libertar, Enquanto nós vemos que o reino dos céus, só apoderarão dele, como diz a Bíblia, aqueles que se esforçarem, Aqueles que renunciarem ao mundo, renunciarem à sua natureza pecaminosa, para ser fiel a Deus, para ser fiel à palavra de Deus, Então isso requer esforço, isso requer dedicação, isso requer compromisso, E infelizmente muitos não aceitam hoje que se fala, que se toca nesse assunto, E nós estamos aqui para falar sobre isso, Mais uma vez aqui nessa nossa conversa, que sirva para edificação e para alerta, de todos, para que venham ouvir e guardar, porque como Paulo disse, não me canso de falar as mesmas coisas, Então, uma certa vez, inclusive eu estava até ouvindo, um certo pregador, e esse pregador dizia: irmãos, não precisa a gente ficar pregando doutrina, falando isso, falando aquilo, porque todo mundo já sabe, o que deve e o que não deve fazer. E aí, irmãos, cair na mente da pessoa assim, de momento a pessoa pode pensar, realmente, para quem vai pregar, todo mundo já conhece, todo mundo já sabe, mas não, irmãos. Esse evangelho que nós vem pregando é um evangelho que vem sendo anunciado desde o princípio, Desde o começo lá, Jesus veio anunciando o evangelho. Os apóstolos, do Senhor Jesus, já veio anunciando esse evangelho, E os discípulos, também, os servos de Deus, os mártires que morreram por amor à palavra de Deus. E por aí vieram, muitos outros homens e mulheres de Deus anunciando esse evangelho. O evangelho não é outro, Porque o evangelho é esse: arrependei-vos para que possais entrar no reino dos céus. Irmãos? E nós vemos que hoje em dia o inimigo está tentando confundir, embaralhar, cauterizar a mente de muitos. Nós estamos aqui para falar sobre isso, irmãos. Não se iluda, não se engana, porque o verdadeiro cristão, ele tem a sua conduta, ele tem o seu caráter, ele tem o seu comportamento diferente, ele tem tanto o seu exterior quanto o seu interior, porque quando o seu interior é entregue a Deus verdadeiramente, Deus ele faz morada no seu interior e o seu exterior todo será luz.
É verdade, irmã Miriam, a respeito da doutrina, né? É muito importante, irmã, ser anunciada, né? Realmente é muito importante a gente pregar mesmo a santa doutrina, porque a gente vemos, né, o que já está acontecendo aí no mundo, né? Como tudo já está se encaminhando para a volta de Jesus, né? E sem a salvação, sem a santificação, né? Ninguém vai ver o Senhor, né? Sem ela, ninguém vai ver o Senhor. E se nós não pregar, né, a santificação, como que as almas, né, vão conseguir, né, ser libertas? Se não pregarmos todos os dias, né, irmã? Porque o ser humano, né, a mente do ser humano, né, ela ouve hoje, mas amanhã ela pode até, né, lembrar, mas ela não pode guardar no seu coração, né? Por isso que tem que ser pregado todos os dias a doutrina na igreja, né? Tem que ser anunciado, irmã, porque essas igrejas que estão aí fora, no mundo, elas não estão anunciando mais todos os dias, né, a doutrina, né, igual a irmã falou aí, é verdade, porque eu mesmo já ouvi isso, né, na antiga igreja que eu estava, né, o pastor falava que não tinha necessidade de pregar a doutrina todos os dias, porque todo mundo já conhece, né, então não tinha necessidade de estar pregando a doutrina, né, dessa maneira, irmã, ele falava para nós, né, falava ainda, irmã, no altar do Senhor, olha como que está o mundo aí fora, né, e as almas, glória a Deus, né, elas estão aí, né, despercebidas, né? Elas estão com as suas mentes, igual a irmã falou, cauterizadas, né? E o Senhor, glória a Deus, né, diz aqui também no livro de Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, ó, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então o Senhor está falando aqui para a gente não se conformar, né, com este mundo. E se a gente não deve se conformar com este mundo, irmã, então a gente tem mesmo a nossa obrigação, né, de pregar a palavra do Senhor, de ensinar as almas, né, de falar mesmo da doutrina, porque é dessa maneira, né, que elas vão entrar no reino dos céus, porque não vai ser como o mundo está andando, né, mas vai ser pela vontade do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu queria deixar uma palavra aqui também, falar em 2 Pedro e capítulo 2, que o Senhor também vem falar aqui, glória a Deus, sobre os falsos mestres e enganadores, né? É o que está acontecendo nos nossos dias de hoje também, né? E a palavra diz aqui, ó, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão ao Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não poupa aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Amém? Então é isso aí, meus irmãos. É o que a irmã Miriam está falando também, né? Glória a Deus. Que chegaria esse tempo, né? Glória a Deus. Onde muitos também, a Bíblia também fala, né, meus irmãos, que muitos se apaziguarão da fé. Então, dando ouvidos aos espíritos enganadores. Então, é o que está acontecendo hoje, né? Muitas pessoas aí preferem dar ouvidos, né, glória a Deus, aos falsos profetas, aos falsos mestres. E quando um pastor, um filho de Deus, prega a verdade, eles já começam a murmurar, já começam a escandalizar, né? Até mesmo blasfemar contra o Espírito de Deus. Né? Então nós temos que vigiar nesse lado, né, glória a Deus, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor Jesus, né? Porque nesses últimos dias a fé
a fé já tem se esfriado. Então, aqueles que têm ainda fé, que têm guardado, né, a verdade, né, que procurem, né, ser vigilante para que essa fé de vocês não percam, né, porque nesses últimos dias está muito difícil, meus irmãos, muito difícil os cristãos, né, servir a Deus como a palavra está falando, né, glória a Deus. Glória a Jesus, sim, verdade, Manayara. Bem colocado também essa fala do irmão Ezequiel, né? Porque hoje em dia o povo realmente, né, é como o irmão falou, eles vão na igreja, ouvem a doutrina, né, ouvem os ensinamentos do Senhor, muitos inclusive são desviados, outros são crentes que estão na igreja batendo mais de 10 anos, né? Tem pessoas que têm mais de 10 anos na igreja, 5 anos, 2, 3 anos na igreja. Já sabe, já conhece, mas sabe o que acontece? Eles criam uma barreira por não querer abrir mão do pecado. Mas fica ali, dizendo que é crente, fica ali se levantando contra os que pregam a doutrina. Ah, mas isso aí é pesado demais. Ah, mas aquele ali quer ser mais santo que o outro. Ah, mas aquela irmã isso, aquela irmã aquilo. E só fica nessa mesma posição. Ele não cresce espiritualmente, ele só fica naquela giratória. Indo para a igreja, com a Bíblia na mão, né? Não toma posição, não se conserta e fica com o tempo empatado. Porque nós vemos, irmãos, que o Senhor Jesus, ele falou, né, numa das cartas da igreja da Ásia Menor, né, a respeito daquela igreja que estava, louvado seja Deus, aleluia, desconcertada diante do Senhor. O Senhor falou, tomaras que foras frio ou quente, porque se és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então não tem meio termo. Não tem essa de, Deus conhece o meu coração. A desculpa de hoje de muitos é essa, né? Deus conhece o meu coração. Deus sabe de todas as coisas. Sim, claro que Deus conhece os corações, irmãos. Deus, ele sabe, né, o que a pessoa realmente pode fazer e renunciar por amor a ele, não renuncia. Nós vemos aquela passagem lá, irmão Ezequiel, irmã Nayara, dos talentos, né? Que o Senhor deu aos seus servos os talentos, né? E um ele deu 5, o outro ele deu 2 e o outro ele deu 1. Nós vemos que diante desta passagem, né? Aquele que recebeu 5 talentos, ele esforçou e ele granjeou mais 5. Mas teve outro que Deus não deu 5, Deus deu somente 2. Esse também da mesma forma, né? Ele se esforçou e conseguiu granjear mais. E nós vemos que teve aquele que ganhou somente 1 talento. E olha só, ele não recebeu 5, porque Deus, ele sabe da capacidade de cada um, irmãos. Ele não recebeu 5, ele não recebeu 2, ele recebeu 1 talento. E mesmo recebendo 1 talento, ele não se esforçou, não se dedicou ao ponto de agradar ao seu Senhor, né? Então nós vemos que é como a Bíblia fala, né? Não vai ter desculpa naquele grande dia. De falar, Senhor, o Senhor sabe, Deus, que eu não pude. O Senhor sabe, Senhor, que eu não ia conseguir. O Senhor sabe, Deus, que a doutrina era pesada. Não tem essa, irmãos. A doutrina de Deus é um prazer, é um alívio para nós que conhecemos e aceitamos a Cristo verdadeiramente em nosso coração. Não é que nós fazemos uma coisa forçada, oprimida, porque o pastor está colocando sobre nós um fardo, porque tem... não vou falar ímpio, não. Tem pessoas que se dizem ser crente, que elas falam que isso aí é coisa de pastor. Então, o que uma pessoa dessa está esperando, irmãos? Está pensando que vai entrar no céu dessa forma? Não vai. Se você, minha irmã, está ouvindo aí, você gosta de andar aí com as maquiagens, com os saltos, você sabe que matar, roubar, prostituir, não pode fazer, isso é pecado. Mas quando toca lá na vaidade, né, no esmaltes que você gosta de passar, no batom labial, né, aí por você gostar, você quer que dizer que o irmão está pregando dele mesmo, que a irmã está falando dela mesma, mas eu quero te dizer, a palavra não é do homem, a palavra ela é de Deus.
E queira você aceitar ou não. Porque como o irmão Ezequiel falou, né? A pessoa vai na igreja de doutrina, ouve a palavra e ela sai às vezes murmurando, não aceita. Mas ela vai lá e ouve um falso profeta falando, não tem nada a ver, pode fazer, Deus só quer o teu coração. Como você já quer ficar com uma vida relaxada diante de Deus, como você já não quer esforçar para ter compromisso, para ter a conduta de um verdadeiro cristão, né? Porque o sobrenome de crente é salvo, né? O cristão deve ser um cristão salvo, né? Ser crente, até o diabo é. E eu digo mais, a Bíblia fala que o diabo, ele crê e até ele estremece. Você sabe o que é estremecer, irmãos? O diabo, ele crê e estremece. Sabe por que ele estremece? Porque ele sabe. Ele viu a glória. Ele sabe que é real, irmão. É real, né? Então, tá aí alerta, meus irmãos, minhas irmãs. Não venha se enganar, não. Não deixe o diabo te enganar, não. Né? Acorda tu que dorme, acorda tu que está despercebido aí, né? Porque Jesus Cristo, ele tá voltando, irmãos. Verdade, verdade. Viu, irmã Nayara? É verdade, irmã Miriam. Com certeza, né? E a todos que estão ouvindo, isso é real, irmãos, isso é verdadeiro. Isso é algo que diz respeito à nossa eternidade. Porque aqui, muitos falam que aqui já é o inferno, mas eles nem, aleluias, eles nem abrem o coração para saberem o que está para vir, né? Tem muitos que não abrem o coração. Tem muitos que, igual a irmã falou aí, que estão dentro da igreja há tantos anos e ainda não aceitam a doutrina do Senhor. Quando o irmãozinho menor vai lá e entra ou se converte, né? Começa a obedecer a doutrina como ela é, eles começam a criticar, meus irmãos. Esse aí é o famoso, eu digo, é o famoso crente cascudo, né? Ele está dentro da igreja, mas nem ele está obedecendo, e ainda quando o irmão vai lá pregar a doutrina, eles acham que ainda, né, é coisa de homem, é doutrina de homem. Mas, meus irmãos, é algo sério, né? Eu prego assim na igreja, olha, irmãos, eu sinto até vontade de chorar, porque é algo tão sério. E a doutrina do Senhor, ela não é pesada. Ela não é, meus irmãos. Ela não é pesada, porque o que é pesado, igual eu falo, o que é pesado é a escravidão de Satanás, né? Porque ali ele não quer ver a mulher, ele não quer ver o homem da forma natural que o Senhor os deixou, né, nessa terra, da forma natural que o Senhor acha lindo, né, porque a criação de Deus é linda, meus irmãos. Eu acredito que, né, a irmã Miriam falou, né, quando alguém prega, né, contra o batom, contra o esmalte, né, a pessoa não aceita. Mas, meus irmãos, é tão linda a criação de Deus, é tão bom a mulher, o homem, né, ter uma conduta cristã, ser uns crentes assim que você olha e fala, nossa, né, que brilho, né, do Espírito Santo. É tão bom, meus irmãos, servir a Deus, não precisar usar, né, essas coisas de Satanás, porque é de Satanás mesmo. Quantos irmãos e irmãs já tiveram revelações, né, visões, e a própria palavra do Senhor também, né, ela nos exorta da maneira que devemos andar. Se o irmão está pregando a doutrina, glória a Deus, porque é algo importante para a nossa vida. E isso é porque o Senhor nos ama, porque Ele corrige a todo quantos ama. E se hoje você está ouvindo, né, essas gravações, essa live hoje, abre o seu coração, né? Ouve o que o Senhor quer dizer para você, né? Se acaso a tua igreja não está ensinando mais a doutrina como ela é, saia dela, fuja dela, porque aonde a operação do erro está, o Espírito Santo não pode habitar, né? Aonde a vaidade, né, o mundanismo entrou, o Espírito Santo de Deus não tem como operar, glória a Deus, nas igrejas dessa forma, dessa maneira, né? Então, meus irmãos, é algo muito importante, porque estamos aqui relatando, né, a eternidade, meus irmãos, aonde será a nossa alma, para quem será a nossa alma, porque se estamos aqui é para fazer a vontade do Senhor, porque fomos criatura de Deus, somos filhos de Deus, né? Fomos criatura, agora somos filhos, né? Porque nós aceitamos ao Senhor Jesus, né? E foi Ele que veio, morreu por nós, né? Derramou seu sangue lá naquela cruz do Calvário. Então é algo muito importante, meus irmãos, a salvação e a obediência no Senhor, né? Verdade, verdade, viu, irmã Nayara? E realmente, irmãos, né?
alerta, porque eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia fala que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Se você entra num canal, né, de sã doutrina, você ouve uma palavra, você não tem fé, você não crê que é de Deus, você não crê que é um despertamento de Deus para você. Seu coração está fechado porque você está ali, né, gostando, né? De uma certa forma você está gostando de permanecer, né, da forma que você está, né? Porque tem pessoas assim? Tem sim, irmãos. Tem pessoas que estão tão agarradas nesse mundo que ele não está nem querendo que Jesus volte por agora. Por quê? Ele não passa por aflição, por tribulação. O mundo está muito bom, está curtindo, está aproveitando. Aparentemente nesse caminho enganoso, né? Porque a Bíblia fala que há caminho diante dos olhos dos homens que parecem ser bons, né? Mas o fim deles é de morte, de destruição. Ainda que tem muitos que têm consciência, com certeza. Muitos andam com a consciência pesada. Estava conversando com uma pessoa, irmã Nayara, aquela desviada. Aí ela me disse que todo canto que ela anda, principalmente quando ela está viajando pelas estradas, ela não consegue ficar em paz. Quando vai dormir, ela não consegue ter paz. Ela quer o tempo todo imaginando: nossa Deus, se eu sofrer um acidente, nossa Deus, se acontecer alguma coisa, nossa Deus, se Jesus voltar agora, sabe? A consciência só fica pesada nesse sentido, né? E realmente, irmãos, né? Tem pessoas que realmente são rebeldes, desobedientes. Tem pessoas que, assim, verdadeiramente não querem abrir mão do pecado. Tá gostando mesmo de carregar esse fardo pesado do diabo. Sabe que tá sofrendo, sabe sim. Sabe que o diabo tem escravizado, tem colocado a mão em tudo que ele tem feito. Mas ele tá preferindo, né, viver essa vida de ilusão. Mas mesmo assim, tem consciência. É igual a irmã Nayara falou, né? Tem consciência, tem pessoas que têm sonhos, né? Tem pessoas que têm tanto despertamentos em sonho, irmãos, que Deus dá aqui, a coisa é tremenda. E eu não sei como que muitos conseguem resistir. A dureza do coração é tão grande, né? Mas, como diz, nosso dever é estar orando, né, irmãos? Mas se, né, porventura, tem algum aí, né, que está ouvindo a nossa voz e você se enquadra nessas condições, irmão, acredita, tem fé, desperta, escapa pela tua vida. Creia que essa mensagem aqui, como eu disse aqui, né, a princípio agora nesse áudio, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Então, assim, tudo que você tem a oportunidade de ouvir, né, absorve, né, aquilo que é para o seu bem, que é para edificação da sua alma, para o fortalecimento do seu espírito, que vai cooperar para a sua salvação em Cristo Jesus. Abrace a oportunidade, não lance fora, não despreze, né, porque essa pode ser sua última oportunidade. Quem sabe essa vai ser, né, uma das últimas oportunidades que Deus vai te dar de você ouvir mais uma vez, porque quem sabe você já ouviu muitas vezes e você continua, né, na prática. Eu estava ouvindo uma certa, como diz, ilustração de uma pessoa, irmã Nayara, irmão Ezequiel, contando a respeito de uma ave, né? Essa ave, ela tinha avistado uma carniça descendo no meio do rio, na água, né? E, de repente, essa águia se apossou, né? Essa ave se apossou aquele cadáver morto, né? E começou a se alimentar. Só que mais adiante tinha uma grande cachoeira, né? Um despenhadeiro, uma barrocona muito alta. E aquela ave ficava sempre a observar que realmente estava se aproximando. De acordo, a água ia descendo, aquela carniça ia descendo, né? Junto na água, e aquela ave que estava pousada sobre a carniça, alimentando daquela carniça, consequentemente descia junto, porque ela estava em cima, né? E aquele cadáver morto foi descendo, e a água, né, vai correndo, né? A água vai correndo para baixo. E, consequentemente, aquela ave sempre observava, né, que estava chegando cada vez mais próximo. Aí essa ilustração dá a reflexão para as pessoas refletirem que tem pessoas que estão no mundo, ela tem consciência que Jesus está voltando. Tem pessoas que estão na igreja, ela tem consciência que Jesus está voltando. Mas ele prefere ficar ali tirando proveito nas migalhas, na carniça, na podridão do mundo. Porque o pecado para Deus cheira mal, irmãos. E muito mal mesmo, é podridão mesmo, né? É um cheiro insuportável.
Agora, a santidade ao Senhor é suave, irmãos, tem aroma suave, né? É excelência, né? Em santidade, é pureza, é coisa inigualável para Deus, né? E assim, o pecado não, né? Por isso que a Bíblia já fala, Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado, né, irmãos? E nós vemos que nos dias de Noé, o pecado já havia chegado com mau cheiro no trono de Deus, né? Nos dias de Noé, irmãos, né? Imagina agora em nossos dias. E voltando, né, à ilustração, conta que essa águia, né, essa ave foi descendo, aquele cadáver foi se aproximando e aquela águia, né, ela não soltava de jeito nenhum, porque ela queria aproveitar ao máximo até o último instante. Quando chegasse na cachoeira, né, na barroca, ela consequentemente iria voar, né, e aquele cadáver ia cair só, né. E aí foi onde que foi se aproximando, e quando chegou perto, né, quando foi cair o cadáver naquela cachoeira, a águia foi voar. No que ela foi voar, as garras dela já estavam muito enterrada, presa dentro daquela carniça, e ela não conseguiu se soltar, ou seja, ela pereceu juntamente com aquela podridão. Então aí, reflexão para você aí, ouvinte, né? Eu tô aqui, mas eu ainda vou me arrepender, eu ainda vou me consertar. Não, eu tô vendo os sinais, quando tiver o anticristo na terra, quando tiver... Eita, irmão, não vai nessa não, aproveita o tempo que Deus está te dando hoje. Você nem sabe se você vai chegar até amanhã, como você vai se preparar quando o anticristo se manifestar. Quantos anticristos já têm se manifestado? Todo aquele que se levanta contra Cristo, contra a palavra de Cristo, está sendo um anticristo também, né? E você perdendo o seu tempo, em vez de aproveitar o seu tempo, né, de dedicar a sua vida a Deus, de pregar o evangelho de Deus, né, de anunciar a salvação, aí você fica aí nessa vida, nessa balança, dando mau testemunho, né, em vez de ser exemplo, tá sendo mau exemplo, né, não toma posição de um cristão, de um servo de Deus, louvado seja Deus, aleluia, e aí muitos ficam nessa forma, nessa balança, acha que vai se sair fora, né, de última hora, de último momento, e aí é onde muitos vai ser pegos de surpresa, como a Bíblia fala, né, muitos vai ser pego quando estiver desprevenido, porque a Bíblia fala, né, bem claro, né, irmãos, que aquele dia ele virá como laço, né, irmã Nayara, irmã Ezequiel, aquele dia vai vir como laço, e apanharão muito de surpresa. O animal, quando ele está lá no campo, ele não espera quando, né, a pessoa vai jogar aquele laço nele. Rapidinho ele já está apanhado no laço, né? Então, vamos ficar atentos, né, queridos irmãos, queridos ouvintes, você que Deus te trouxe até aqui, fica atento, escapa pela tua vida, salvação é coisa muito séria. É verdade, irmã Nayara, irmã Ezequiel? Glória a Deus, é verdade, irmã Mira. Eu estava meditando aqui nas palavras da irmã. São palavras edificantes mesmo, né? Glória a Deus, né? Que a irmã falou aí, glória a Deus. E é o que está acontecendo, né? Nos nossos dias, né? O povo, né? Eles estão desapercebidos. O povo, eles não quer mais sentir o temor de Deus, não quer buscar o primeiro amor. Estão se esfriando, né? No pecado, né? Como a irmã falou aí, na podridão, né? E essa carniça significa, irmão, o pecado, realmente, né? O que a irmã falou aí, glória a Deus. Então, muitos estão enterrados no pecado e estão deixando as coisas de Deus de lado, né? Estão desapercebidos, né? E a palavra de Deus também fala aqui no versículo, né? Em Mateus 24, dizendo, né? Glória a Deus, aqui a respeito, né? Da vigilância, né? Glória a Deus, onde o Senhor Jesus fala... Glória a Deus, aleluia, Jesus, né, falando, glória a Deus, versículo 44, dizendo, por isso estáis vós preparados, né, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis, né. Estava meditando nessa parte aí dessa águia, ela estava desapercebida, estava tão grudada no mundo, tão grudada no pecado, né, que chegou o momento que, quando ela pensou em se escapar do pecado, foi tarde para ela, né? Então, isso daí é uma grande meditação para nós, né? Nos nossos dias, né? Vai chegar o tempo, irmã Miriam, que vai chegar o dia que Jesus vai voltar
Quando Ele voltar, glória a Deus, muitos vão estar aí perdidos na podridão do pecado, desapercebidos, né? Não estão esperando aí, glória a Deus, né? A vinda de Jesus. Não estão, glória a Deus, ligados na palavra, como a palavra de Deus diz, né? Estar, portanto, apercebidos, né? Ou seja, preparados, porque o dia e a hora ninguém sabe, né, irmã Miriam? E se nós não se preparar, não buscar a santificação, não buscar, glória a Deus, né, a libertação dos nossos pecados, vamos ficar presos nele. Jesus vai voltar e aqueles que tiver manchadas suas vestes, a Bíblia fala, esse porquanto, glória a Deus, né, será, glória a Deus, deixado, né, porque o Senhor, a Bíblia diz que Ele vem buscar um povo zeloso, remido e de boas obras, né, meus irmãos? Então, para nós herdar o reino dos céus, nós temos que, glória a Deus, né, Jesus primeiramente, negar este mundo. Jesus falou para Nicodemos, né, uma passagem na Bíblia que fala que quando Nicodemos foi ter com Jesus de noite, né, ele já pensava em buscar ali uma palavra, né, de edificação para ele, já pensava em buscar uma palavra que pudesse assim mudar a vida dele. E quando ele chegou ali, ele foi surpreendido pelo próprio Senhor Jesus, né, onde o próprio Jesus falou, né, para ele, Nicodemos, para o homem herdar o reino dos céus é necessário que ele nasça de novo, né? E essa parte, meus irmãos, muitos não compreendem o que é nascer de novo. Muitos pensam que é somente, glória a Deus, a Jesus ir para a igreja. Muitos pensam que é somente ir, né, na congregação, ou seja, cultuar, né? E acabam deixando, né, glória a Deus, a palavra de Deus passar, né? Glória a Deus, como muitos, né, meus irmãos fazem, né? Eles ouvem, né, por um ouvido e deixam passar pelo outro ouvido, né, a palavra de Deus. Não acabam guardando, não acabam acatando aquilo que Deus está falando para eles, né? E quando Deus usa o seu servo, fala para nós abandonar os pecados. Não vou abandonar agora não, vou continuar errando, vou continuar pecando, né? Estava meditando ontem, meus irmãos, eu queria contar uma benção aqui também, né? Ontem nós, ali na igreja, né? Nós fomos mais cedo, eu e minha esposa. Chegando lá, né? Uma jovem ali, chorando ali, chegou ali na igreja, entrou na igreja chorando. E pediu ali para se desabafar ali, contar o que ela estava passando, né? Porque ela estava tendo muitas, né, tribulação e acabou desabafando ali com nós, comigo com minha esposa, né? E ali na igreja, meus irmãos, ela começou a desabafar, falar tudo o que estava acontecendo com ela, os pecados que ela tinha cometido, tantos erros, né? Por quanto ela tinha se afastado dos caminhos do Senhor. E ali ela chorando, desabafou ali, contou toda a vida dela, o que ela estava passando, né? As dificuldades, as tribulações, né? Não tinha uma paz muito mais no seu lar, a paz tinha sumido, né? Então, ela ali, né, pensando em se matar, tentando tirar a sua vida, não conseguiu, mas procurou a igreja, né? Procurou ali os braços do Senhor Jesus. Chegando lá, né, meus irmãos, ela pegou e, para a glória de Deus, ela aceitou a palavra de Deus. No final, ela chorou bastante, né, glória a Deus, e acabou reconciliando novamente, né, dizendo que para o mundo que ela está vivendo não está fácil, glória a Deus, então o melhor é servir a Deus, né, meus irmãos. E eu acredito, meus irmãos, que a melhor coisa que ela fez, né, meus irmãos, é reconciliar e voltar para os caminhos do Senhor. Aí tem muitos cristãos aí, meus irmãos, que eles pensam ao contrário, né? Eles pensam se eles vir para a casa de Deus, eles têm que já abandonar o pecado, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Não, com certeza a Bíblia diz isso, né, meus irmãos? Mas a libertação, ela não vem de uma vez. Muitas vezes a pessoa fala assim, já tem que abandonar tudo isso, não é de uma vez. Bem-aventurados são aqueles que abandonam, né, meus irmãos? Mas aqueles que Jesus, o seu processo, ele é um pouco mais devagar, né? A Bíblia já diz, vem de como está, né? Então, meus irmãos, vem de como está, porque a libertação, ela vem do Senhor, né? Não vem do homem, né? Glória a Deus. Ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu acredito, meus irmãos, se nós der ouvido para a voz de Deus, né? Nós não vamos ser como esta águia que a irmã está falando aí, nossa irmã Miriam, né? Quando Jesus voltar, né? Nós vamos ter a certeza, meus irmãos, que nós vamos subir para o céu, né? Mas se nós estiver presos na carniça, na carcaça deste mundo, né? Nesse pecado que, como a Miriam falou, né? Desde os dias de Noé, isso tem se multiplicado, isso tem aumentado na terra. Vai chegar o tempo, né, meus irmãos, que muitos vão dar desapercebido e vão lembrar das promessas de Deus, mas vai ser tarde, né? Onde eles vão querer entrar na arca também, vão querer correr para os pés do Senhor,
vão fazer como as 5 virgens loucas, vão chegar desesperados, batendo na porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E vai ser tarde. Então, hoje é o tempo, meus irmãos, de nós refletir, hoje é o tempo de nós abraçar com Cristo, né, meus irmãos? Porque esse mundo, meus irmãos, não tem mais nada, né, meus irmãos? Eu fico pensando aí, tem muitas pessoas pregadas aí nos bens materiais, pregadas aí, meus irmãos, em tantas coisas que nos faz estar tão longe de Deus, né, meus irmãos? Até mesmo eu fico meditando às vezes com a minha esposa ali, fico falando com ela, eu mesmo fico falando com ela às vezes, né? Glória a Deus, eu estava falando com ela sobre um assunto importante também, meus irmãos, que muitos também têm se afastado de Jesus, né? Mas em que área? Eu fiz uma comparação com minha esposa ali de Jesus esses dias. Eu falei assim: olha, você está vendo aquele celular ali? Eu falei: tô. Ela falou: tô, né? Aí eu mostrei a Bíblia também, falei para ela assim: muitas vezes, Nayara, nós passa do lado da Bíblia e do lado do celular. Primeira coisa que nós pega é o celular. Então isso daí também tem nos afastado muito de Deus, meus irmãos. A gente tem que vigiar muito com os nossos celulares também, né? Porque essas ferramentas também, elas estão prendendo muitas pessoas, meus irmãos, né? Essas ferramentas estão tirando o tempo do povo, tá lendo a Bíblia, estão tirando o tempo deles, estão assim, meditando na palavra, né? Jejuando, orando, né? Aí, de repente, um irmão manda mensagem, ele está lendo a Bíblia, ele abandona a Bíblia e vai responder o irmão. De repente, ele está ali na cama, deitado, ele vem para a sala, vê o celular, vai pegando o celular na mão, esquece de pegar a Bíblia. É os dias de hoje, né, meus irmãos? Então a gente tem que vigiar. Esse é um dos principais, meus irmãos. Principal coisas que nós temos que vigiar muito, né? Com certas ferramentas que nos faz estar distante de Deus. Então temos que refletir, né? Refletir para nós não perder nossa salvação, amém? Verdade, Diácono Ezequiel, realmente é uma situação que é como diz, né? O diabo, ele é astuto, né? Tem gente que acha que o inimigo, né, ele não tem visão, ele não tem estratégia, mas ele tem, irmãos, né? Ele é estrategista, né? Ele tem estratégia. Ele sabe os pontos, né, fracos do ser humano para ele poder atacar. Irmãos, o inimigo, ele não nasceu, né, vamos supor assim, há poucos anos agora. O inimigo, ele já vem desde o princípio, né? E assim, ele vem lutando e ele já lidou com vários tipos de pessoas, com vários tipos de gêneros, né? Então ele sabe, né, com grande astúcia, prender, enganar o ser humano. Então o ser humano, irmãos, na verdade, se não for a graça de Deus, se não for o poder do Todo-Poderoso, ele é facilmente enganado pelo inimigo, né? Aí daí dá o ponto de que nós devemos estar atentos, que nós devemos buscar incessantemente, ter uma vida de compromisso com Deus e fechar as brechas, né? As brechas que dá legalidade para esse inimigo entrar e nos enganar e nos prender em alguma coisa, né? Porque nós vemos pela Bíblia, irmão Ezequiel, irmã Nayara, que o inimigo, ele conseguiu enganar até essa parte dos anjos, irmãos, que estavam no céu. Até essa parte dos anjos que estavam no céu foram enganados por ele. Então o inimigo, ele é astuto, irmãos. Se não for a graça de Deus, se não for nós demonstrar nossa total dependência de Deus e levantar a nossa mão para Jesus segurar, irmãos, ele engana, irmão, facilmente o ser humano. Ele sabe vir pelos lados, pelos cantos, rodeando e aproximando, né, até ele atacar. É como uma cobra, né? Ela dá o bote na hora certa. Ela observa e dá o bote na hora certa. O inimigo, ele vai por uma brecha. É como um ladrão. Ele vai roubar uma casa. Se ele vê um buraquinho na casa, ele começa a observar lá dentro da casa. Por lado de fora que ele estiver, ele consegue ter uma visão do lado de dentro. Ele vai olhando, e quanto mais ele consegue alargar esse buraco, ele vai alargando e ele vai tendo visão de tudo que está acontecendo lá dentro. Quando ele vê que realmente está no momento, está na hora, ele invade. Ele saqueia tudo que está ali dentro. E o inimigo é assim, irmãos. Por uma brecha, ele te observa. Ele vai olhando tudo. E se você dar lugar, essa brecha só vai crescendo, até o inimigo entrar e roubar aquilo que você tem de mais importante. Mas é como a Bíblia diz, né? Vigiai para que ninguém tome, para que ninguém roube a tua coroa.
E o irmão Ezequiel, né, falou essa fala aí muito importante, né? Realmente, quantas pessoas, né, homens, mulheres, jovens, né, adolescentes, enfim, quanta gente, irmão, sofrendo. É opressão total. É gente que deita na cama e não sabe o que é dormir, não tem paz, não tem felicidade, automaticamente tem, né, uma certa aparência, né, aparentemente, né, demonstra, né, ter uma paz, ter uma alegria, ter uma felicidade, mas é vazio, irmãos, é como uma lata vazia. Pessoas que são escravas do pecado, igual a irmã Nayara falou agora há pouco, né? Pessoas que falam que o fardo de Jesus é pesado e não vê que é eles que carregam um fardo pesado, né? Jesus colocou sobre nós o seu fardo é leve, irmãos, né? O seu jugo é suave, mas o fardo do pecado não. Tem mulher que ela não tem sossego não, irmãos. Ela anda numa escravidão, ela é escrava da vaidade, né? Toda semana tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se ela não fazer a unha para ela se sente feia. Se ela não fazer o cabelo, ela já tá feia. Se ela não comprar uma roupa diferente para estar sempre usando, ela tá desatualizada, ela tá fora da moda. Então ela vive escrava do pecado e da vaidade, né? Então tem muitas pessoas, né, nessa situação porque querem andar no pecado, na vaidade, eles aceitam tudo isso, irmãos, né? Mas são sepulcros, né? São vazios, são sofridos, são pessoas sedentas, né? Porque dentro do coração do homem tem um vazio, irmãos, tem um lugar, né? E esse lugar, ele deve ser preenchido, mas ele só é preenchido com Jesus. Esse lugar é exclusivo para Jesus. Se você deixar Jesus entrar, esse lugar vai ser preenchido por ele. Se você não deixar Jesus entrar, nunca, ninguém, nada, ninguém pode preencher esse vazio que só Jesus pode preencher, né? E, assim, trazendo uma reflexão, assim, uma meditação também para os irmãos, um exemplo que aconteceu aqui, né? Meu esposo contando, o pessoal falou com ele, né, no local onde ele trabalha, de um homem, né, que ele sempre fazia chacota, né, com um colega dele de trabalho cristão, que era evangélico. E ele falava, você não pode fazer nada, você não pode fumar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né, querendo dizer para o irmão, né, que o irmão era uma pessoa escrava, né, que não podia fazer nada, que, não, moça, a vida que você vive, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? E começou a fazer chacota da vida do irmão, esse ímpio, né? E aí, quando, de repente, esse irmão foi até essa pessoa, né, que estava falando com ele, né, colega de trabalho, trabalhando, e pegou um cigarro que estava na mão dele, ele estava fumando cigarro. O irmão simplesmente chegou e pegou o cigarro e segurou. Ele virou pro irmão e falou assim, não, me dá aqui meu cigarro, me dá aqui, aquela coisa, né, me dá meu cigarro. Aí o irmão falou assim, ó, tá vendo aqui quem é escravo? Escravo é você, que não consegue viver sem as coisas do mundo, não consegue viver sem o cigarro, as coisas que o mundo tem te oferecer. Eu sou livre, porque eu posso, mas eu não quero. Eu posso pegar esse cigarro e fumar, mas eu não quero, porque eu sou livre. Então, irmãos, nós somos livres, porque Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, daí a importância de se formar homens e mulheres com a conduta de um verdadeiro cristão dentro da igreja, porque a igreja é lugar de crente salvo, irmãos. Bode, pessoas que usam de engano não permanecerá na congregação do justo. Porque Deus, ele tira, irmãos, né? Ele não consegue, quando ele vê, bode para ficar na igreja, irmãos. Quando a palavra é pregada, quando a doutrina é pregada, ele não suporta, ele não aguenta. Não aguenta. Então a igreja é um local onde nós, né, pregamos a palavra de Deus para se formar discípulo de Jesus, homens e mulheres que verdadeiramente têm uma conduta de cristão, e a cada dia que nós vivemos aqui na terra é um aperfeiçoamento. Pergunta, irmã Nayara, a senhora já sabe de tudo? Irmão Ezequiel, o irmão já sabe de tudo? Eu não sei de tudo. Nós não sabemos de tudo, irmãos ouvintes. Você que está escutando a nossa voz também, você não sabe. Você não sabe tudo. Então, há quanto tempo eu estou na igreja? Já tem tempo. Eu aprendi muita coisa, sim, glória a Deus.
Mas durante o tempo que a gente está aqui na terra, irmãos, é um tempo de aperfeiçoamento. Porque Jesus falou, sede santo como eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Então, como nós vamos chegar ao nível da santidade de Deus, irmãos? Como? Então, todo o tempo, tudo que nós fazemos para Deus ainda é pouco. Estamos em um processo de aperfeiçoamento. Então, vamos, irmãos, lutar, vamos ser fiel, vamos perseverar, né? A ser um verdadeiro cristão, a ser verdadeiramente um servo de Deus, uma serva de Deus, um obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar. Porque o inimigo está aí, né, para tentar te frustrar, para tentar te iludir, para tentar te colocar para baixo, te humilhar, como foi o caso desse homem aí, né, fazendo chacote da cara do irmão, que o irmão não podia isso, não podia aquilo, que o irmão era escravo de igreja, de doutrinas, porque não podia fazer nada, né, e o irmão provou para ele, né, nessa simples ação, que ele realmente é que era preso. Então as pessoas do mundo é que são presas, né, pelo vício, pelo pecado, são escravizados por Satanás, não tem liberdade, não tem tempo para nada, o tempo é para ficar preso nas coisas do mundo, né, é igual o irmão acabou de citar aí o exemplo do celular, com certeza, né, muitas pessoas não veem, eu não vejo isso, não vejo aquilo no celular, né, e por isso ele, né, se acha que é salvo, porque não vê uma coisa, não vê outra, não vê pornografia, mas não é só isso, irmãos, né? Quantas pessoas que usam o telefone para ficar o dia todo falando da vida alheia, né? Quantas pessoas que usam o telefone para ficar o tempo todo conversando conversas vãs, conversas que não edificam, né? Então a gente tem que aproveitar o nosso tempo, irmãos, né? E não perder o nosso tempo com coisas vãs, porque automaticamente, como o irmão falou, você vai deixar de orar, você vai deixar de fazer um evangelismo, você vai deixar de fazer uma visita para ficar com seu tempo passando em uma coisa que não vai ter proveito espiritual. É verdade, irmã Miriam, glória a Deus, né? O que a irmã falou aí, o que o meu esposo falou, que os ouvintes venham prestar bem atenção, né? Nessa reflexão aí que a irmã deu, que a irmã trouxe para nós, né? Hoje. E é muito importante, irmã, glória a Deus, né? Quantos que estão mesmo, irmã, grudados aí no pecado, né? Estão achando bom, estão achando maravilhoso, né? E não tem coragem de largar, mas eles sabem que da maneira que eles estão errado, né? Eles conhecem, né? Porque uma hora ou outra, irmã, eles já ouviram, né? A palavra de Deus, eles já ouviram, né? Que tem que se arrepender, que tem que andar em santificação, que Jesus não quer somente o coração, né? Porque essas igrejas pregam isso, né? Mas, glória a Deus, eu acredito, irmã Miriam, que muitos também, irmã Miriam, um dia já foram, né, de uma igreja de sã doutrina, né, mas hoje já deixou o mundanismo entrar dentro das igrejas, né, porque uma vez, minha irmã Miriam, nós ouvimos, eu e meu esposo, um pastor falar para nós, né, que se ele pregasse, né, olha só, irmãos ouvintes, né, olha só, irmã, eu falo isso, né, porque nós ouvimos, né, e esse pastor, ele falou desta maneira para o meu esposo, que se pregar a doutrina como ela é, nenhuma alma ficaria na igreja, irmã. Não suportaria, não ficariam. Olha só, e esse pastor, ele pregava, né? Ele deixava as irmãs andar de qualquer forma, deixava os irmãos jogar bola, andar de qualquer forma, irmã. E ele falou isso, né? Porque eles estão preocupados, meus irmãos, não é com a salvação das almas. Porque se ele amasse verdadeiramente as almas, ele estaria pregando arrependimento. Eles estariam ensinando a santa doutrina como ela é. Eles estariam, glória a Deus, aleluia, né? Ensinando este caminho para as ovelhas, né? Mas não, meus irmãos, eles estão preocupados com o caixa da igreja. Eles estão preocupados, né? Com o bolso deles, né? Eles estão preocupados com si mesmo, né? Então, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Isso daí é muito importante, é muito sério mesmo. E, irmãos, para você, né, que ainda não acredita, né, que essas coisas não se vêm do Senhor, quando eu estava no mundo, meus irmãos, antes de eu me converter, um dia eu estava tão triste, meus irmãos, estava tão triste mesmo, que eu pensei em procurar uma igreja que na época, né, tinha doutrina, né, na época ela era uma igreja de doutrina. Eu pensei nessa igreja, meus irmãos, do nada eu pensei em ir nessa igreja visitar.
E ali, meus irmãos, eu usava meu esmalte, eu usava uma progressiva no cabelo, né? Eu usava essas coisas aí que o diabo oferece, né? E ali eu pensei em ir visitar essa igreja, né? Eu falei, hoje eu vou lá nessa igreja, né? Eu pensei. E aí eu pensei comigo, nossa, meu Deus, eu quero tanto ser liberto, né? Eu quero tanto... E olha só, meus irmãos, eu já tinha um pouco da noção, né? Porque eu via umas irmãs, né? Andando em obediência, né? E eu falava, mas por que elas são desse jeito, né? Ali tem um brilho diferente, né? E ali eu falei assim, meu Deus, eu quero tanto, né, servir a Deus de verdade. E eu falava assim com Deus, mas eu não tinha coragem nem força, né, ali para abandonar o pecado. E de repente, meus irmãos, Satanás, ele é astuto, né? Ele bramou no meu ouvido, né? Ele deu uma gargalhada horrível, meus irmãos. Olha só, meus irmãos, presta muita atenção. Ele deu uma gargalhada horrível e soprou no meu ouvido e falou dessa maneira: você já é escrava do pecado. Meus irmãos, olha só como que Satanás é, né? Ele bramou e disse que eu era escrava do pecado, porque eu estava praticando as coisas do mundo. Eu estava vivendo no mundo, mas meu coração queria mudança, mas ao mesmo tempo a minha carne estava fazendo a vontade dela, né? Estava ali fazendo a vontade dela, não estava dando ouvido, né, para Deus, mas ao mesmo tempo também eu tinha um desejo, né, de ficar firme com Deus. E ali eu fui, meus irmãos, né, para esta igreja, né, que antigamente tinha doutrina, e eu fui, né. Chegando lá, meus irmãos, no final do culto, né, o irmão foi fazer uma oração pela minha vida, meus irmãos, e ali eu não vi mais nada. Eu não senti mais as forças, né, dos meus braços, meus irmãos, porque, glória a Deus, o Senhor ali estava me libertando, glória a Deus, né. E quando, aleluia, né, o Senhor ali me libertou, eu saí daquele lugar, meus irmãos, pisando tão leve, meus irmãos, que parecia que eu estava voando, assim, flutuando, porque o fardo do Senhor Jesus, ele é leve, meus irmãos. A escravidão do pecado, ela é pesada, meus irmãos, ela é um fardo tão pesado que muitas das vezes, glória a Deus, né, a pessoa tá ali sendo oprimida, né, sendo ali afligida, glória a Deus, mas essas pessoas aí que não querem abrir o coração, né, elas não, né, elas ficam ali, passa aquele momento e depois esquecem e continuam suas vidas normalmente. Elas não querem mudança, né, mas aquele ou aquela, glória a Deus, que querem mudança, elas vão receber, glória a Deus, um fardo mais leve do Senhor Jesus, glória a Deus, porque isso, meus irmãos, é o fardo de Satanás, porque ele escraviza mesmo, glória a Deus. Ele falou que eu era escrava, meus irmãos, olha só o que ele falou para mim, que eu era escrava do pecado, porque realmente é, né, quando a gente está fazendo a vontade de Satanás, né, a vontade do mundo, né. Mas a partir do momento que você toma uma decisão com o Senhor e fica firme na presença de Deus, o Senhor ali vai te dando força, vai te dando graça, vai te ajudando a largar, a abrir mão, né, do pecado. Ele vai trabalhando na sua vida, né, e ali ele lança sobre você, né, o jugo dele, o fardo dele, porque ele diz que o fardo dele, ele é leve, né, o fardo do Senhor Jesus, ele é leve, meus irmãos. Então você que está ouvindo, né, esta live, glória a Deus, abre o seu coração, né, deixa o Senhor mudar a sua vida, né? Deixa o Senhor, aleluia, né, arrancar de você esse fardo pesado, porque, meus irmãos, é muito sério isso, glória a Deus, porque é muito sério quantas almas, meus irmãos, estão partindo, né, sem Cristo, glória a Deus. Quantas almas estão aí partindo sem o Senhor Jesus. Isso é muito sério, meus irmãos, porque depois desta vida não vai ter outra chance, glória a Deus. A chance que temos é enquanto estamos aqui, né, enquanto estamos vivos, enquanto a vida ainda é esperança, glória a Deus. Então, se você está aí, né, com a sua vida, né, de uma forma assim, que nem nós estamos falando, né, de uma maneira assim que você vê, que você está sentindo que não está agradando a Deus, né, conserta a sua vida, né, desperta tu que dormes, desperta para a palavra do Senhor, desperta, igreja, vamos despertar, né, porque Jesus está voltando, não é mesmo, irmã Miriam? Pois é, tá aí a diferença, né, do pecado e do diabo. Nós éramos escravos, né? Mas de Jesus Cristo nós somos libertos e servos, né? Somos servos de Cristo. Outrora éramos escravos de Satanás, onde ele nos escravizava, né? A qual nós era uma pessoa depravada, errada, né? Porque, tipo assim, ainda que tem pessoas que não matou, que não roubou, né? Mas diante de Deus não tem pecadinho nem pecadão, né? Da mesma forma que você não bebe, da mesma forma que você às vezes fala que não vai em festa, mas se você deixa adentrar na sua vida o pecado, a vaidade,
os maus pensamentos, as más, né, atitudes, né, uma conduta errônea diante do Senhor, uma conduta pecaminosa, se você dá um mau testemunho, né, em relação à posição de uma pessoa realmente que faz a vontade de Deus, mas você tem um nome de cristão e você não vê que por você ter esse nome de cristão e não se colocar na posição, alto preço você vai pagar pelo mau testemunho, pelo exemplo, né, que tem dado, né, irmãos? Louvado seja Deus, aleluia. Então, o que eu quero dizer, da mesma forma que os bêbados, devassos, os macumbeiros, feiticeiros, os afeminados, ou seja, né, todos que andam na prática do pecado, que não quer se arrepender, da mesma forma que eles vão pagar um grande preço, né, no dia do juízo do Senhor, os tais também, que está na igreja, que às vezes não vai em festa, que às vezes nunca matou, que às vezes nunca roubou, mas anda na prática do pecado também, não quer se arrepender pela rebeldia, pela dureza do coração, vai pagar também um grande preço, né, irmãos? Porque não tem meio termo, não existe 3 caminhos, existe 2 caminhos. Então vamos porfiar, cautelar por entrar pela porta estreita, né? Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Irmãos, o diabo ele tem lutado com grande fúria, né? Para confundir a mente dos cristãos, o demônio caboclo profético, né? Caboclo profético, né? O demônio enganador, né? Tem lutado para enganar a muitos mesmo. Mas a palavra de Deus de antemão já vinha e já vem nos alertando, né? Sobre os falsos ensinamentos, falsos doutores da lei que vêm até nós disfarçado, né, como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, né? Então a Bíblia já fala, né, se vir outro pregando um outro evangelho, a não ser esse que nós temos ouvido, que nós venhamos o considerar como anátema, maldito, né, porque tem distorcido a palavra de Deus, como a irmã Nayara citou. Realmente, Nayara, já ouvi pessoas também falar dessa forma, né? Inclusive, falou até com meu esposo, né? Que se fosse a pregar a doutrina, como ele prega, a igreja ia ficar vazia. Ninguém quer essa doutrina pesada, não. Ninguém quer ouvir essa doutrina, isso é pesado demais. Na igreja não vai ficar ninguém, não vai mesmo não, irmãos. Não vai ficar os desconcertados, os rebeldes, os mundanos, não fica mesmo não, Mas os que querem morar no céu, vai sim. Aí os que querem morar no céu, eu quero te dizer também que não é multidão. Você está entendendo o mistério? Os que querem entrar no céu não é multidão, daí que está a diferença, né? Porque você vê muitas igrejas aí pintadas de preto, tudo na modernidade só, né? Juventude, tudo na prostituição, na fornicação, cantando, tocando, né? Dentro da igreja, pastores divorciados, casados novamente. Ele vai pregar doutrina? Não vai nada, irmãos. Nem ele vive a doutrina, como que ele vai pregar a doutrina? Ele não está preocupado nem com a salvação dele, como que ele vai preocupar com a salvação dos outros? Ele não está dando conta nem dele mesmo, como é que ele vai dar conta da vida dos outros, da salvação dos outros? Né? E como a irmã Nayara falou, está preocupado com o dinheiro, né, irmãos? Uma certa vez, uma pessoa, né, falou com o pai do meu esposo, né, que ele estava no presídio, né, e ele falou com ele que quando ele saísse do presídio ele iria abrir uma igreja. Aí o pai do meu esposo falou com ele assim, mas como assim abrir igreja, moço? Você nem prega, conhece, nem vive a palavra, a doutrina? E ele falou, não, precisa disso não, moço. O negócio é que a igreja hoje em dia dá dinheiro. E realmente tem muitos que é assim, moço. Tem pessoas aí que pregam a palavra e bate firme, que é uma coisa, que é outra. Teve um aqui mesmo, né, na nossa cidade, que bateu de frente com uma irmã, né, ali na roça. Ele fez curso, né, aquela coisa toda, e bateu de frente com a irmã que tinha tal coisa escrito na Bíblia, que podia fazer, porque na Bíblia estava escrito. A irmã, por mais simples que era, né, coitada, mas na hora ela falou, não, isso não tem na Bíblia não, que eu nunca ouvi isso na Bíblia, nunca ouvi falar que isso tem na Bíblia, e bateu de frente com ele e falou, então você me prova na Bíblia. Aí ele foi procurar aonde ele tinha baseado os estudos dele, né, porque os estudos dele baseou em um determinada passagem, e quando ele foi ler, ficou sem graça, não tinha nada a ver. Então tem muitos que tá nessa, né,
vai pelo que vê uma pessoa falando uma coisa ou outra, abre a igreja, bota o nome lá de evangélica, né? E o povão tá dentro, irmãos, né? E aí acontece sinal, revela seu endereço, né? Como se diz, as famosas adivinhações, né? Como aquela menina que adivinhava, né? E dava muito lucro aos seus senhores, mas Pedro foi lá e expulsou, né? Paulo expulsou o demônio, né? Que estava ali oprimindo aquela jovem a fazer esse tipo de adivinhação, né? Então tem muitos aí que tá com adivinhação, né? Pessoas que tá, como eu disse o exemplo, né, com a vida toda no pecado, com a vida toda errada, mas o povo tá vendo que tá no erro, tá vendo que tá errado, mas tá ali por quê? Porque querem ouvir palavras de lisonjas, palavras que massageiam o seu ego, pessoas que não querem ter uma conduta de um verdadeiro servo de Deus, né? Mas se você quer morar no céu, você fica ciente, né? A porta do céu é estreita. E a Bíblia fala que poucos são os que a encontram, não é muitos, né? Não é muitos, é igual o diácono Hilton sempre fala aqui na igreja, né? Um varão abençoado por Deus, ele sempre fala, que tem muitas igrejas que o povo está imprensado lá dentro igual sardinha. E é verdade, né, irmãos? Está imprensado, a igreja está cheia que não está cabendo mais. É tanta gente, mas procura para ver. Se prega a doutrina. Se pregar a doutrina ali não fica ninguém, irmãos. Nem o próprio pastor não fica, né? Então, vamos fugir. Foge dessas, né? Igrejas, né? Que se diz ser igreja de Deus, mas não são de Deus. São igrejas modernas, né? São igrejas que estão ensinando o povo o caminho da perdição, o caminho da vaidade, o caminho que Deus só quer o coração. E Deus não só quer coração. A Bíblia é clara e ampla em dizer que Deus quer o homem, corpo, alma e espírito. É verdade, Mamília. A teologia, ela tem tomado conta, né? Igual essa irmã aí, que a irmã falou, né? Que a pessoa falou ao contrário, né? E ela pediu para provar na Bíblia e ele não achou, né? Então, eu acredito que a teologia, ela tem se multiplicado, né? E feito uma lavagem, né, na cabeça das pessoas. E muitas das vezes as pessoas acreditam no que o teólogo ali, né, do que o falso profeta ali tá falando, e acaba nem indo procurar na própria palavra, né, irmã? Deixa a teologia ali entrar no seu coração, né? E acaba não dando lugar para o Espírito Santo, acaba não dando lugar para o Senhor ali interpretar a palavra dele. Porque não é errado estudarmos a Bíblia, né? A gente que somos cristãos, que queremos, né, ser verdadeiros cristãos, a gente tem que examinar a palavra de Deus. A gente tem que ler a palavra de Deus. Mas quem nos revela a palavra do Senhor, quem nos aprofunda nela, quem faz a gente ter o conhecimento é o Espírito Santo, né? Não é o homem ali com as suas teologias, né? Com seus ensinamentos, com as suas falsas doutrinas, né? Porque a teologia é uma doutrina de homens mesmo, com certeza, porque elas ensinam algo da palavra de Deus que Deus nunca permitiu, né? Deus nunca permitiu. Então, muitas coisas mesmo, irmã, que o povo está sendo enganado, né? Mas o povo também está deixando se enganar, né? Porque muitas das vezes eles ouvem que não pode, mas mesmo assim eles dão ouvidos aos falsos profetas, né? Aos teólogos que hoje em dia está matando a muitas almas, né? Está fazendo com que elas venham... como que eu posso dizer? Está fazendo com que elas venham pensar ao contrário da palavra do Senhor, né? Está fazendo uma lavagem cerebral, né? Que nem essa questão, irmã, muitas questões que hoje em dia eu posso abordar aqui o segundo casamento, né? Muitas coisas, a calça jeans, né? As roupas, né, que eles falam que pode, né? Porque eu já conversei, né, com um teólogo, né, na época, faz muitos tempos, né? E ele dizia que só não pode usar roupa, né, masculina, né, roupa de homem. Mas na verdade a calça é o quê? É para homem, né? Então eles ensinam algo assim absurdo. Aí fala, mas a calça feminina pode, porque é feminina. Olha só, irmã. Então eles fazem uma lavagem mesmo, misericórdia. Mas por isso, irmã, que nós temos que vigiar mesmo. E as almas que estão aí fora...
elas têm que abrir os seus olhos, né? Abrir os olhos espirituais, né? Mas muitos não querem, mas amém, né? Então nós que queremos o reino do céu, nós que queremos a nossa salvação, nós temos que lutar, nós temos que termos uma conduta de um cristão verdadeiro, né? E o que é, né, irmã, ter uma conduta de um cristão verdadeiro, né? É obedecer a palavra do Senhor, é andar nos caminhos de Deus, dar um bom testemunho, né? Não somente dentro do nosso lar, mas aí fora também, né? Na igreja, sermos o mesmo na igreja, fora da igreja, e no nosso lar nós sermos a mesma pessoa. Porque não adianta, irmã Miriam, estar na igreja, não adianta você ter uma boa conduta na igreja, né? Na igreja você ser uma pessoa e depois que você sair da igreja você ser outra pessoa, né? Não vai adiantar de nada. A sua conduta de ser um cristão verdadeiro não vai ter, né? Você não vai ter essa conduta de um cristão verdadeiro, mas um cristão verdadeiro, ele é o mesmo dentro da sua casa, ele é o mesmo no seu trabalho, ele é o mesmo na igreja, ele é o mesmo em todo lugar que ele anda, ele é a mesma pessoa, né? E ali as pessoas vai enxergar essa forma de ser, né? Essa forma que esta irmã está sendo, né? Então é isso, irmã Miriam, que nós devemos fazer, né? Sermos vigilantes, né? Sermos prudentes, sermos mansos também, né? Como a palavra do Senhor ensina a nós. E sermos humildes, ter a humildade no nosso coração, porque hoje em dia, quantos, né, irmã Miriam, que deixaram a soberba entrar nos seus corações, né, a exaltação, porque quando Deus começa a usar, aí que a gente tem que diminuir, né, que uma vez eu ouvi o irmão Fabrício pregando isso, né, ele veio aqui, pregou isso na igreja, eu achei tão importante, que é verdade mesmo, porque quando Deus começa a usar um cristão, né, Deus começa a usar ali o irmão, Deus começa a usar ali a irmã, Deus começa a levantar a ele, o segredo é diminuir, é cada vez mais ser humilde na presença do Senhor, porque tem muitos que quando começam a ser usados pelo Senhor, eles começam ali a se exaltar, né, a pisar nos mais pequenininhos, mas não, a gente devemos ter o amor, né, o amor que devemos ter, a união, a humildade, que a humildade venha sempre prevalecer, para que a nossa conduta de servos e servas do Senhor venha sempre dar bons exemplos, né? Venha dar exemplos para aqueles que estão lá fora e para os que estão também dentro da igreja, né? Porque não somente a gente tem que dar um bom testemunho para quem está lá fora, mas também para quem está dentro da igreja também, né, irmã? Porque a exaltação tem também invadido muitos lugares, né? A soberba, né? A pessoa ali que está sendo usado pelo Senhor ali, né? E ali o Senhor também está vendo, né? Porque ali, se a pessoa não tem humildade também no seu coração, começa a entrar a arrogância, né? Começa a entrar essas coisas que não provém do Senhor, o Senhor também ali, né, vai começar a se afastar desta pessoa, né, e muitos ali que tem o Espírito Santo de Deus vai começar a enxergar isso. Então, meus irmãos, devemos ter a humildade, né, se o Senhor está te usando, né, se o Senhor está levantando você na presença dele, diminua mais, né, seja mais humilde, né, dê sempre um bom exemplo para quem está dentro da igreja, para quem está fora, porque sim, essa é a conduta de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro servo e uma verdadeira serva do Senhor, meus irmãos, ter a humildade, andar em obediência, perseverar, vigiar e sermos sempre assim, prudentes, manso, humilde e andar assim, né, na presença do Senhor, para termos com o Senhor esta conduta e para quem também está nos olhando, né? Em nome de Jesus. Amém. Eu concordo com as irmãs, né? A respeito, né? Glória a Deus, sobre muitas coisas que também tem entrado dentro da igreja, né? E nessa visão, né, meus irmãos, eu pude catar aí, glória a Deus, o principal que está acontecendo hoje nas igrejas é a fé, né, meus irmãos? A fé de muitos que tem se esfriado, né? E por a fé ter se esfriado, também o amor, né, de muitos também assim acabou se esfriando também, né? Hoje em dia, o amor, meus irmãos, que era para ser um dos principais, né, na vida de muitos irmãos aí, hoje em dia não se vê mais o amor, né? Essa vê, glória a Deus, desunião entre o povo de Deus. E nessas desconcordâncias, né, meus irmãos, acaba até mesmo afastando, né, a presença de Deus
das igrejas, né? Porque a iniquidade tem aumentado e a fé de muitos tem se esfriado, né? E é isso que está acontecendo, né, meus irmãos? Por isso que o pecado está entrando, né? Essas são as minhas palavras para dizer para os irmãos. Que eu creio que o que nós temos que fazer, meus irmãos, é lembrar, né, do nosso Deus. Lembrar que Ele nos amou, Ele que nos concedeu a vida por nós. Ele que entregou ali na cruz, né? Ali Jesus, todo o seu sangue, levou nossos pecados. É isso que nós temos que lembrar hoje, né, meus irmãos? Para que essa nossa fé nunca venha morrer, né? E guardar, né, meus irmãos, essa fé. O principal, guardar a fé, meus irmãos. Porque se não tiver fé e não tiver obediências, como nós vamos poder entrar no reino dos céus? Então, nós temos que ser vigilantes, né? Guardar isso aí, né, meus irmãos, que é o principal. O amor e a fé, em primeiro lugar, glória a Deus. Porque eu acredito que nós guardando isso, né, meus irmãos, nós vamos suportar as aflições, vamos suportar as perseguições, vamos suportar tantas coisas, né, que estão surgindo, né, aí daqui para frente, né. Então isso aí é o principal, meus irmãos, é o que eu tenho visto aí, e as irmãs conversando aí, isso aí é o principal que hoje em dia a igreja precisa, né, o amor e a obediência, né, dentro das igrejas, né, amém, meus irmãos? Glória a Deus, verdade, meus irmãos. E assim, né, irmã Nayara, como a irmã até citou aí, né, a questão da soberba, da exaltação, a pessoa se achar que ele ou ela pode ser usado por Deus porque ele é superior, porque é melhor, né? Enquanto a Bíblia fala, né, que aquele que quiser ser o maior que seja o menor, ou seja, o próprio Jesus deu o exemplo que ele sendo o mestre, ele não veio para ser servido, ele veio servir, né? Inclusive deu até o exemplo aos discípulos na qual, ao invés dos discípulos lavarem os seus pés, ele lavou os pés dos seus discípulos, né? E isso se resume, como a Nayara falou, né? A questão de a verdadeira conduta de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Por quê? O seu caráter, as suas qualidades não se baseia somente dentro do templo. É no templo, é na escola, é no trabalho, é na rua. Ele pode ir para um outro país, né? Mas ele continua com a sua mesma postura, porque ele não serve para agradar homem algum. Ele serve para, aleluia Jesus, para agradar a Deus. Ele vive para agradar a Deus, né? Como Paulo falou, não vivo mais Cristo e vive em minha vida, né? Então tem gente que ele só não vive, louvado seja Deus, aleluia, diante dos irmãos, diante das irmãs. Ele quer dar uma que Deus vive na vida dele. Mas quando ele está sós, quando ele está em quatro paredes, quando ele está no meio da família, né? Quando ele está na roda dos colegas de trabalho, ali ele já não dá espaço para Deus viver na vida dele. Ele que quer viver com a sua natureza, né? Da sua forma, né? Com palavras que, né, contradiz, né, a postura, o caráter de um verdadeiro cristão. Mas por aí a gente vê que automaticamente ele está se tornando um falso cristão, né? Não se enquadra no meio do rebanho do Senhor Jesus Cristo, né? Que vai entrar no reino dos céus, né? E ainda o próprio Deus, né, tira, né? Quando Deus vê que a soberba entrou no coração, o próprio Deus para, o Espírito Santo entristece e afasta da pessoa. A pessoa está ali, né, achando que Deus continua, mas Deus não está mais, né? E diante de tudo, irmã Nayara, quero te agradecer pela sua presença, pela sua participação, seu esposo, né, nosso irmão Ezequiel. Jesus abençoe grandemente, foi um prazer falar com todos vocês dois, né, e com todos os irmãos ouvintes também que está à escuta. Amém? A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, ouvintes, a paz do Senhor, irmã Nayara, irmão Ezequiel. Amém, irmã Miriam. Foi um prazer, né, tá falando assim da palavra do Senhor, né? É sempre uma bênção, né, quando se trata de fazer algo para o Senhor, né? De falar das palavras de Deus, né? De falar da doutrina, né? É sempre uma honra, né? Glória a Deus, foi um prazer, o prazer é meu, né? Graças a Deus, e foi uma bênção, né? Estar aqui com a nossa irmã, né? Com todos os ouvintes que estarão, né, ouvindo. E que Deus abençoe a irmã sempre, né? Que esse quadro
que a irmã venha sempre estar fazendo esse quadro, que é muito importante mesmo, né? Para aquelas almas que precisam mesmo, né? Ouvir, né? E é uma honra, irmã, foi uma bênção mesmo. E fica todos com a paz do Senhor Jesus, né? A paz do Senhor, irmãos ouvintes, e Deus abençoe a irmã Miriam, paz do Senhor. Amém, irmã Miriam, Deus abençoe também os nossos irmãos ouvintes, né, que estão nos ouvindo nesse canal, que sejam todos edificados através dessa meditação da Santa Palavra de Deus, amém? E aqui nós agradecemos a sua presença em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe em Cristo, que todos possam ser abençoados por este quadro, né? Aqui através desta live, em nome de Jesus, acerca, né, de um bom cristão, né? Da conduta de um bom cristão. Deus abençoe. Glória a Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus também. Amém, meus irmãos?